tem nos colocado no coração para ler. E foi aberto aqui, irmãos, no livro. Apenas 2 folhas. No livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Jeremias 1. Se todos acharam, vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor 2ª vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos.
Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a própria leitura, somente mesmo a leitura, já entendemos o que o Senhor fala conosco nesta noite, irmãos. Diante desta palavra, todos nós somos Jeremias, independente de ser homem ou mulher, criança ou de meia idade ou velho. Hoje, por esta palavra, o Senhor e Jeremias têm um diálogo. Glória ao nome do Senhor, como aconteceu aqui nos dias realmente do ministério de Jeremias, que foi por volta, irmãos, de mais de 600 anos antes do Senhor Jesus nascer lá em Belém de Judá. E aqui, quando Jeremias nasceu, o reino do norte, o reino, irmãos, das 10 tribos, que era chamado de Israel, já tinha sido levado cativo para a Síria, mas restava o reino de Judá, composto pelas tribos, a tribo de Judá propriamente dita, e a tribo de Benjamim, e a tribo de Levi, que era dos sacerdotes e que ficou com Judá e formou o povo judeu. Mas eram dias difíceis, a idolatria havia entrado em Judá, há tempo de combatimento, tempo de adversidade de toda ordem. Então, irmãos, Jeremias, que era de uma linhagem sacerdotal, mas além do sacerdócio, pesou sobre os seus ombros também a missão de profeta, o ministério de profeta naquela época, podemos dizer, irmãos, era uma missão muito árdua, de ter que ir levar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor revelava, perante príncipes, perante reis, perante os sacerdotes, perante povos, irmãos, e nações. Então o Senhor escolheu, já desde o ventre da mãe, a Jeremias. Irmãos, todos que servimos a Deus, o Senhor também nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos nomeou, glória ao nome do Senhor, para um plano para a eternidade. E não importa a dificuldade, irmãos, todo ser humano nesta terra tem a sua missão, tem a sua dificuldade. E aquele que serve ao Senhor, as adversidades são maiores, as ondas se levantam mais fortes, mas como o Senhor foi com Jeremias, Ele é com cada um de nós também. E vemos aqui, irmãos, que o ministério de Jeremias, mesmo sacerdote e também como profeta, perdurou ao longo de vários reis que tiveram o seu período de reinado, de 15 anos, de 16 anos, de 20 anos. Mas o ministério de Jeremias, irmão, durou quase 50 anos. Glória ao nome do Senhor, falando, madrugando e
não sendo aceito, irmão, por muitos, sendo contrariado, confrontado e até mesmo preso e acorrentado e jogado em calabouço, mas ele continuou a missão. E a força que Deus deu para Jeremias, esta palavra derrama força sobre nós, irmão. Glória ao nome do Senhor, para continuar o bom combate, para continuar servindo ao Senhor, na prova, no contratempo, na enfermidade, na luta, na dor. O Senhor não te deixa, não te desampara. Glória ao nome do Senhor. Então, diz aqui, irmãos, que a palavra do Senhor veio a Jeremias, ao início das revelações, o início de Deus depositar em Jeremias aquilo que era o plano dele. Então o Senhor falou com ele: Jeremias, antes que você se formasse no ventre, portanto aqui está o mistério, não é, irmão? Antes, o Senhor nos conhece, irmão. Antes da fundação do mundo, já havia plano de Deus a nosso respeito, e havia com Jeremias. Mas antes que ele nascesse, antes que a mãe o desse à luz, Deus é Pai de todos os espíritos, irmão. Glória ao nome do Senhor, dos viventes. Pai de tudo é o Senhor. Então, ele disse, Deus dizendo com ele: eu te santifiquei e te dou às nações por profeta. Porque ele foi levado à Babilônia, ele foi ao Egito, ele foi a nações vizinhas de Judá, mas principalmente a Judá e seus reis e príncipes e sacerdotes, foi o ministério de Jeremias. Quando ele era ainda muito jovem, quando ele ouviu isto, ele falou com o Senhor naquela revelação: ah, Senhor Deus, que será de mim? Eu nem sei falar, sou muito jovem, sou uma criança. Mas o Senhor disse para ele: não diga mais isto não, não mostre fraqueza, porque eu sou contigo. Não vai ser a tua força, vai ser a minha força em ti. Não vai ser a tua palavra de homem, mas a minha palavra na tua boca. Porque nesta obra, irmão, olha nesses dias, quanto poder, quanta grandeza, quantas palavras poderosas temos ouvido aqui deste púlpito. São homens, mas é a palavra de Deus na boca desses homens. Glória ao nome do Senhor. Ele disse: não diga mais isto, porque aonde eu te enviar, você vai, porque eu te enviei. O que eu te mandar falar, isso você pode dizer. Não temas, porque eu sou contigo e eu te livro, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na boca de Jeremias e disse o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então, irmãos, os que aqui estão presentes, os que estão ouvindo à distância, o Senhor é contigo. O Senhor põe a sua palavra na tua boca. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu e o Senhor será contigo. Luta vai vir. O inimigo vai se lançar furiosamente contra ti, mas o Senhor é contigo, é conosco para nos livrar. Então, irmãos, o Senhor disse: eu te ponho hoje, neste dia, sobre as nações, sobre os reinos, e pelo poder que vai ter a minha palavra na tua boca, você vai arrancar, você vai derrubar, você vai destruir e vai arruinar. Às vezes alguém pode até não entender, mas como?
Deus vai fazer isso? Fez e está fazendo, irmão. Ele arruína o plano do inimigo, ele derruba o ninho que o inimigo constrói na mente e no coração, ele arranca aquilo que é mal, mas planta o que é bom. Glória ao nome do Senhor. Ele destrói o plano maligno, arruína, mas ele tem a edificação dele e ele tem o plantio dele. E realmente, irmão, seja um lugar a ser desbravado para servir para a lavoura, é necessário desmatamento, arrancar toco e aplainar para depois plantar. Um terreno irregular precisa tirar tudo que tem lá de mato e alguma coisa que tem que ser arrancada, tirada e nivelado para depois vir a edificação, para depois plantar o jardim em volta da casa edificada. E Deus constituiu Jeremias para executar o plano dele. E nós somos os Jeremias dos dias de hoje. E o inimigo sabe disto. Por isso se volta furioso contra o ministério, contra o músico, contra as irmãs servas de Deus, contra aquele que procura servir a Deus, irmão. Vem a luta do inimigo, mas o Senhor vai arruinar algum plano traçado pelo inimigo contra a vida de alguma família, de algum jovem, de algum irmão que o Senhor chamou. O inimigo trabalhou e traçou o plano dele, mas o Senhor arruína o plano do inimigo. E em seguida, irmãos, o Senhor falou: Jeremias, vou começar a te mostrar as minhas revelações. E quero perceber se você está respondendo bem. Se aquilo que você vê com os olhos da fé é realmente o que eu estou te revelando. E diz aqui a palavra, irmão, que o Senhor disse: Jeremias, eu vou te dar uma revelação. O que é que você está vendo? Não era ver fisicamente, irmãos, era ver com os olhos da fé o que Deus estava mostrando. E é assim que funciona esta obra, é assim que funciona o ministério. Por isso, irmãos, não tinha nem, Deus é testemunha disto, relação com o que foi falado antes, mas aqueles que maldizem, aqueles que criticam impiedosamente e também de uma forma irresponsável, que venha o temor de Deus, porque poderá estar criticando um plano de Deus. Porque o ministério vê, irmão. Hoje, nas reuniões que tivemos, ouvimos isto. Antes que lei viesse, o Senhor revelava, até na parte administrativa. Antes que acontecesse calamidades, o Senhor revelou para fazer o fundo de atendimento. O Senhor está antes do problema e antes dos acontecimentos. Então, o que é que vês, Jeremias? E Jeremias, com os olhos da fé, disse: Senhor, o que estou vendo é uma vara, um ramo aqui como diz aqui a palavra, irmão, uma vara de amendoeira. A amendoeira é uma planta dos países frios, não existe nos países tropicais, mas creio que todos conhecem a amêndoa seca, que é comestível e boa. E a amendoeira, quando ela floresce, ela fica branca como neve, e é uma flor muito bonita. E ela tem um papel dentro do plano de Deus
no reino vegetal, que é a primeira planta que floresce quando o inverno está terminando e ela anuncia a chegada da primavera. E o termo amendoeira, no hebraico, é o mesmo raiz do verbo, o mesmo significado do verbo prever, ser um atalaia, aquele que vê, aquele que vigia, aquele que está olhando longe o que não veio ainda. Ah, Jeremias, por isso, irmão, a amendoeira é chamada atalaia, aquela que vigia, que já está terminando o inverno, o tempo da neve, o tempo da dificuldade, e que a florada, o tempo bom de produzir fruto vem chegando. Glória ao nome do Senhor. Que esta palavra hoje seja uma vara de amendoeira na vida de alguém, glória ao nome do Senhor, anunciando boas novas. O inverno vai acabar. A dificuldade tem o tempo de terminar. E a primavera em flores vai chegar, glória ao nome do Senhor. Então, quando Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira, o Senhor disse bem, viste bem, Jeremias. Eu velo, amendoeira em hebraico quer dizer vigilante, que fica olhando o término da dificuldade do tempo ruim e anuncia o tempo bom. Deus disse, eu velo, e isto significaria dizer, eu sou a amendoeira sobre o meu povo, a minha obra. Eu que vejo longe, e eu que trago o bem, glória ao nome do Senhor. E ele então disse, viste bem, Jeremias, porque sou eu que velo, o atalaia, o vigilante do meu povo e da minha obra, sou eu que velo sobre a minha própria palavra para a cumprir. A palavra do Senhor cumprirá na tua vida, serva de Deus. A palavra do Senhor cumprirá na tua vida, servo de Deus. Porque o Senhor é o vigia, o Senhor é aquele que está, irmãos, zelando para que a sua palavra não caia por terra. Segunda vez, outro teste, Jeremias. Vou te mandar uma revelação. O que é que vês agora? E Jeremias, na comunhão, dá a entender assim a palavra, irmão. Disse, Senhor, eu vejo uma panela que está em ebulição, fervura, mas a boca da panela está voltada para o norte. Jeremias, viste bem, é um bom profeta, porque do norte virá todo o mal, ou virá o mal a todo habitante da terra. Irmãos, vou ler aqui porque o Senhor revelou esta palavra por este verso aqui. Que é que vê, Jeremias? E eu disse, o Jeremias disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E o Senhor disse, e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque é um plano, é do norte. Irmãos, o mal que Deus disse que viria sobre todos os habitantes. Agora, os irmãos, imaginem uma coisa, a palavra de Deus se cumpre. Se cumpriu nos dias de Jeremias, se cumpriu nos séculos que se passaram, porque diz que é de todo habitante da terra. Então, todas as gerações que já passaram
sobre esta terra, teve o dia do mal, teve o dia do pranto, teve o dia da luta, teve o dia do luto. Toda a geração, assim foram os nossos antepassados, assim passamos nós na nossa geração, assim virá para os nossos filhos e netos e aqueles que ainda virão, porque a palavra de Deus se cumpre. O mal vem sobre todo o habitante da terra. Hoje a terra tem mais de 6 bilhões de habitantes, mas não chega ainda a 7. E a estimativa, pelo tempo que já se discorreu, pelo número de habitantes que já houve, e diante de calamidade, os milhões e milhões que morreram nos séculos e milênios que já se passaram, existe uma estimativa de que há mortos hoje no pó da terra, pelos mares, enfim, irmãos, os mortos que já só talvez resta o pó, sem dúvida, irmãos, são 70 bilhões, muito mais do que os vivos, 10 vezes no mínimo mais. Mas todos passaram pela angústia, todos passaram pelo dia mau, todos passaram por lágrima, todos passaram por luto, todos passaram a dificuldade e a adversidade. Irmãos, é a nossa vez, é o nosso tempo, é o nosso momento, mas esta palavra hoje nos diz: não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Glória ao nome do Senhor. E veja uma coisa, irmão, é do norte, Jeremias, que se descobre o mal. E este mal, irmãos, é amplo, é de uma forma que engloba todo tipo de mal, seja os males físicos, seja os males, irmãos, financeiros, sejam os males que a guerra traz, que a peste, a fome traz, mas também os males espirituais, as vaidades, as modas, os vícios, que são males que provocam dano à nossa vida espiritual. E os irmãos vejam que Jerusalém, Anatote aqui, que é próximo a Jerusalém, está no hemisfério norte, mas ele disse é do norte, quer dizer, ainda mais ao norte. E irmãos, quem não precisa ser conhecedor da história, sabe perfeitamente o que vai ser dito. Tudo o que trouxe dores, dissabores, angústia, morte, guerra e dores físicas são as nações belicosas do norte e que continuam até hoje. E sempre foi assim. O hemisfério sul, povos pacíficos, não beligerantes, não buscam o mal, nem a morte, nem a guerra. E vem do norte. E as nações do norte, irmão, não, Deus sabe por que está mandando essa palavra, é do norte. E vem os males que também agridem, combatem e querem matar e matam a alma. São os vícios, são as modas, são toda sorte, irmão, de vaidade. As grandes centros das modas mundiais estão no norte. E de lá vem o mal para todo habitante da terra. Glória ao nome do Senhor. E arma o acampamento na porta de Jerusalém. E qual é essa Jerusalém hoje, irmão? É a Jerusalém espiritual, é o povo escolhido, é a graça do Senhor,
É a obra de Deus, irmão. O mal está nas portas, mas o Senhor põe muros, glória ao nome do Senhor. Jeremias, você vai ser uma coluna de ferro, você vai ser muro de bronze, porque o mal vai rodear, mas não pode entrar em Jerusalém. E o Senhor nos coloca, irmão. A irmã é mãe de família. Seja como uma coluna de bronze, uma coluna de ferro na tua casa. Não deixa o mal da vaidade, do vício, do pecado, daquilo que contamina a alma, entrar no coração dos teus familiares. O Senhor levanta por esta palavra uma muralha para guardar o seu povo, porque Ele prometeu livrar. Glória ao nome do Senhor. Vão se levantar contra ti, vão combater contra ti, mas não prevalecerão. O inimigo lança, irmão, dardos inflamados e luta contra a obra de Deus. Ela é combatida, mas não é vencida. Glória ao nome do Senhor. E o próprio Jeremias, irmão, sentiu, como se diz, na pele a perseguição, porque quando ele dizia, já para o último rei, já era o Jeremias velho, lá ali, irmão, dos seus 70 e poucos anos, ele então falava com Zedequias, que era o rei: olha, vem vindo aí, é um plano de Deus, vem Nabucodonosor, faça acordo, é melhor um péssimo acordo do que você fazer frente com um poderoso exército e que vem com ordem de Deus. Seja humilde. Mas ele não foi, e se cumpriu o que Jeremias disse: seus olhos foram vazados e ele foi levado cativo para o cativeiro da Babilônia. E ali, irmão, os príncipes se revoltaram. Rei, não está vendo que este homem só nos enfraquece? Nosso exército vai ficar fraco ouvindo o que ele está falando, que nós temos que nos render. Ele disse: Jeremias está na vossa mão, o que eu vou fazer contra vocês? E eles pegaram Jeremias e jogaram, irmão, num poço, um calabouço, um lugar de suplício para a pessoa morrer à míngua, de sede, de fome, ou se tivesse água, teria água, mas morreria de qualquer forma, porque não dormiria para se suster na água, para não afundar. Mas Deus preparou que a água, naqueles dias de seca, tinha sumido e estava lama. E ele então, quando foi lançado lá, foi na verdade lançado com cordas, porque a maldade era essa: ele não foi jogado para morrer de repente. Puseram corda, mas não corda de misericórdia, corda impiedosa, que é para ele chegar vivo lá e morrer à míngua. Mas quando ele chegou lá era lama, e ele se atolou na lama, talvez até a cintura, e ficou lá, irmão. Ia morrer. Mas chegou o anúncio para um homem da confiança do rei, um etíope, pele negra, não marcava audiência para falar com o rei, porque ele era da guarda pessoal do rei, e era crente, e temia a Deus. E sabia que a palavra de Deus estava na boca de Jeremias. E ele veio perante o rei, sem marcar audiência nem hora para falar. Deus vai fazer uma obra, e ele não precisa pedir licença para ninguém. Glória ao nome do Senhor. E assim fez Ebed-Meleque, rei. Esses príncipes obraram loucamente. Está lá o homem de Deus, ele vai morrer à míngua, não tem nem pão na cidade. O rei, que estava perdido, irmão, porque quem perde a direção, tudo está bom. O que um dá um palpite aceita, o que o outro fala também. Ele é teu, faça o que quiser, tira ele de lá. Veja, dos meus homens aqui da guarda, pega 30 homens, pega a corda e tira então ele de lá. E Ebed fez mais, pegou panos velhos, trapos, bastante, pegou as cordas e levou os homens fortes. Lá da boca do calabouço gritou para Jeremias: Jeremias, sou eu, era conhecido.
Estou jogando aí uns panos velhos, uns trapos. Coloca nas covas o teu braço, para não te machucar, Jeremias. E nós vamos jogar corda aí. E você coloca como uma almofada esses panos e amarra a corda bem amarradinha, a ponta está aqui em cima. Tem 30 homens para te tirar daí, mas coloca esses panos que nós não queremos te ferir. O amor, irmão. E nesta noite é a palavra que Deus manda. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe alguém ouvindo esta palavra se sente no fundo de um poço, atolado em dificuldade, e que não sabe que rumo e nem tem saída para lado nenhum, mas olha para o alto, olha para esta palavra. Não está aqui 30 homens, mas está a força da palavra do Senhor, e que com amor te tirará daí. Glória ao nome do Senhor, e te colocará em liberdade, em libertação desta angústia e desta prova, e anuncia que o inverno acaba e a primavera começa na tua vida. É a palavra. Deus seja louvado.